Afinal de contas, qual é a diferença entre candomblé, umbanda, quimbanda e espiritismo? Como todas são baseadas na comunicação com os espíritos, cuidados com a espiritualidade, há muita confusão entre elas. Na resolução da minha resposta, eu pretendo abordar os 4 aspectos que eu considero fundamental para esse completo entendimento de tema: a origem de cada uma, o objetivo de cada uma, a presença ou não de rituais de cada uma e a prática religiosa de cada uma. Vamos à primeira, o candomblé. A origem do candomblé é trazida pelos escravos da África no final do século XVI com a escravidão. O objetivo do candomblé é chegar ao divino pelas orientações dos espíritos ancestrais. Creem no Deus só, mas também cultuam uma série de orixás, que são considerados divindades representativas da natureza, que cuidam e equilibram as energias da nossa existência, do cosmos, do universo. É uma religião muito musical e culturalmente rica. Quando chegou ao Brasil pela escravidão, a religião passou por várias mudanças para se esquivar da perseguição católica, assim como cada orixá, pelo sincretismo, foi associado a um santo católico, para despistar os jesuítas e os senhores e dar continuidade ao seu culto. Os rituais do candomblé possuem enorme ritualística com roupas que representam as indumentárias dos orixás. Acontecem várias oferendas na relação entre o homem e o seu orixá, como a apresentação de cânticos em Yorubá ou rituais com animais. Acredita-se que o orixá serve-se da energia e a força etérea que emana do animal em sintonia com as energias e as intenções do homem. A sua prática religiosa é destinada sempre ao bem, assim como a umbanda, não havendo trabalhos de qualquer outra natureza que seja para prejudicar o outro. As incorporações de orixás são praticadas por médiuns dessas divindades, ou seja, quem é da Oxum incorpora Oxum, quem é Inhansã é Inhansã. No entanto, não há incorporação ou psicofonia de outros desencarnados. As consultas são sempre feitas através do jogo de búzios. Orixá não fala, só no jogo, com Babalorixá e Alorixá. Esses orixás, segundo entendem, têm o potencial de anular energias negativas e, por si só, proporcionar a harmonia e a espiritualidade necessária aos seres humanos. Vamos à Umbanda. A origem da Umbanda, ela deriva das religiões afro-brasileiras, mas ela nasceu propriamente em 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, ao incorporar uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. Com a ajuda de espíritos que se apresentavam como ex-escravos, os pretos velhos, e ex-indígenas, os caboclos, fundou o primeiro centro de Umbanda em Niterói, no Rio de Janeiro. É tida como uma religião verdadeiramente brasileira. O objetivo da Umbanda, tal qual o espiritismo kardecista, é atingir o grau máximo de evolução espiritual. Acredita-se na reencarnação fielmente. Utiliza-se de elementos do catolicismo, do espiritismo europeu, das religiões afro-brasileiras e também do culto praticado pelos indígenas. Segue o princípio da fraternidade e da caridade sob as leis da natureza e do plano espiritual. Também é conhecida por linha branca, magia branca, umbanda pura e assim sucessivamente conforme as ramificações. Há o consenso de que existe um Deus supremo, Zambi, e Jesus aparece como uma divindade a ser cultuada no altar sob o nome de Oxalá, mas também cultuam os seus orixás. Os rituais umbandistas, diferentemente do candomblé, não realizam rituais com animais, preferindo a utilização de instrumentos como cachimbos, saias, velas, pedras, cristais, os banhos, defumações, ervas, colares, bebidas e o tabaco, com uso mínimo, com o objetivo de dissipar energias negativas. Os médios vestem-se a roupa universal branco. As sessões iniciam no início da noite e não ultrapassam meia-noite. As casas mais tradicionais, conforme Pai Zélio, não utilizam um tambor, apenas cantos, orações e preces e palmas para acompanhar o ritmo. Outras ramificações já utilizam. A sua prática religiosa consiste em ações positivas, em conformidade com a ética e a moral, sendo possível, no entanto, clamar por uma espécie de justiça espiritual.
As sessões são sempre públicas e gratuitas. Os benzimentos e passes, os orixás são cultuados, havendo também a incorporação de guias que representam uma emanação oriunda de cada orixá. Esses guias, por vezes, portam-se como crianças, boiadeiros, pretos velhos, caboclos indígenas e chegam a manifestar vícios adquiridos nas suas últimas reencarnações, como, por exemplo, o tabagismo. Atualmente, a maioria tem recorrido à vasta literatura kardecista para maiores esclarecimentos quanto ao mundo dos espíritos, ao plano superior. Vamos à Quimbanda. A origem da Quimbanda é uma religião afro-brasileira também, que surge no Rio Grande do Sul, a partir de meados dos anos 60. Frequentemente é confundida com a Quiumbanda ou Quiumbanda, que é a prática de trabalhar espiritualmente com quiumbas. É uma religião, uma seita religiosa formada por espíritos em evolução, onde o conceito de bem e mal são condições necessárias à aprendizagem das entidades. O objetivo da Quimbanda é através do culto aos Exus, somente a linha da esquerda. Objetivam respostas rápidas e imediatas para os seus anseios e caprichos. Os Exus são tidos como interlocutores entre os homens e os deuses, e normalmente são espíritos que vibram nas matas, cemitérios e encruzilhadas. Em razão disso, são conhecidos como povo das ruas. Normalmente, o culto envolve a utilização de energias mais selvagens, mais densas, consideradas ótimas para o fortalecimento do ataque e defesa, chamadas de eguns. Beelzebu e Lúcifer representam os espíritos mais fortes desse tipo de energia. Algumas quimbandas com pactos, amarrações, maldade, magia negra e outras não, para fazer o bem. Os rituais podem variar o local do culto e seus adeptos, geralmente havendo a necessidade de sacrifício animal. O vestuário varia, pois há aqueles que fazem os rituais sem camisa e por conta do contato mais puro com o ancestral e com a terra, outros que utilizam apenas o vestuário de cor preta ou vermelha, havendo sempre a presença dessa mesma cor, com muitos adereços e joias. As cores do templo de Quimbanda geralmente são escuras e utilizam como instrumentos os cachimbos, colares, pentagramas, caveiras, castiçais, mandalas, punhais, tridentes, bebidas, tabacos em grandes quantidades. As sessões ultrapassam a meia-noite, podendo seguir pela alta madrugada. Trabalho de alta magia. A sua prática religiosa faz o ético e o não ético, simultaneamente, dependendo de acordo com a necessidade da sua assistência, do seu consulente, do seu assistido, ou bem ou mal. Diferentemente da Umbanda, não há estudo da doutrina espírita, nem a presença frequente de guias, como os nossos caboclos e pretos velhos da Umbanda, que raramente participam dos cultos. O que predomina é realmente o candomblé. Desta feita, conquanto a Quimbanda não possua guias espirituais, a participação destes nas sessões não é excluída. Eles até têm um certo respeito, mas o que predomina é Exu. O Espiritismo. A origem do Espiritismo, uma doutrina surgida na França no século XIX, sendo a primeira obra espírita publicada em abril de 1857. Seus ensinamentos foram trazidos pelos espíritos e organizados por Allan Kardec, no chamado Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O objetivo do Espiritismo: todos somos espíritos eternos, criados, simples e ignorantes. É dizer, sem conhecimento, destinados à perfeição relativa. Fundamenta-se na reencarnação, que permite ao espírito o progressivo aperfeiçoamento. Neste caminho, podemos seguir pelo caminho do bem ou mal, pelo livre-arbítrio. Mas um dia todos seremos espíritos puros, perfeitos e felizes, sempre em constante estudo e evolução, vida e após vida. Os rituais do espiritismo não possuem dogmas, vestes especiais, cálice com vinho ou qualquer bebida alcoólica, incenso, fumo, altares, imagens, velas, trabalhos espirituais, talismã, sacrifício animal, quiromancia, cartomancia, astrologia, pagamento de promessas, despachos, enfim. Nenhum tipo de atividade deste viés encontra-se nas casas espíritas. A prática religiosa do kardecismo é pela vivência da lei de amor e caridade.
amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A sessão mediúnica é privada, sem qualquer ritualística, na qual se realiza assistência aos espíritos necessitados, encaminhando os espíritos, através do acolhimento, das orações, do amparo, dos ensinamentos e orientação a esses corações, sendo integrada por trabalhadores médiuns que possuem conhecimento espírita e conduta moral compatível com o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o nosso Mestre Jesus e Guia, o maior médium. Traz também um importante aprendizado para a equipe encarnada. Então, eu tentei, de alguma forma, deixar um resumo da diferença entre o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o espiritismo. Porque as pessoas gostam de fazer essa mistura e achar que tudo é igual. E não é. Então, eu tentei exemplificar minuciosamente para que vocês possam entender e eu dar continuidade num conteúdo mais complexo de cada uma delas, que é isso que eu vou abordar nos próximos vídeos. Aí, caso você tiver interesse em estudar mais ainda aprofundado, especificamente o candomblé, ou a umbanda, ou a quimbanda, ou o espiritismo, aí deixe nos comentários, ou como dicas e sugestões, que a gente vai abordando mais complexo. Então eu fiz essa pincelada para que vocês consigam fazer essa diferenciação de uma para com a outra e a gente consiga dar seguimento nas próximas abordagens de temas e assuntos de cada um correlacionada a cada uma delas. Candomblé, umbanda, quimbanda e kardecismo. O candomblé com as suas nações, a umbanda com as suas ramificações, a quimbanda e o seu kardecismo. Tá certo? Peço ao Pai Maior que abençoe e vamos às próximas aulas. Um beijo grande para vocês, que nosso Pai Maior os abençoe. Beijo grande.